Fala galera, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre preposição, né? É uma classe morfológica invariável. O que é uma classe morfológica invariável, Alisson? Classe morfológica invariável, pessoal, é aquela classe que ela não pode variar, né? Ela não pode ir para o plural, ela não pode ir para o feminino e, teoricamente, ela não pode ou aumentar ou diminuir. É sempre escrita na terceira pessoa singular. E existem na língua portuguesa 4 classes morfológicas invariáveis. Além da preposição, né? Vou colocar um nome feio aqui. Pelo amor de Deus, não leve para o pessoal. Preposição, conjunção. Não, preposição, interjeição, conjunção e advérbio, né? Então, essas são as classes morfológicas invariáveis. São invariáveis. Por que invariável, Alice? Porque elas não vão para o plural, não vão para o feminino. É sempre escrita na terceira pessoa do singular, né? E a preposição é uma delas. O que é preposição? Para a gramática, ela diz o seguinte, que preposição é aquela classe morfológica que vai ligar termos ou orações, né? Que é um exemplo, eu falo, gosto de você. Quando eu falo gosto de você, se eu pegar essa preposição de, que tá aí, eu gosto de você, e retirar do período, né, haverá a chamada ruptura fonética, né? O sentido da oração e a estrutura dela é afetada. Porque fica bem assim, ó, gosto você. Então a preposição ela está sendo usada para ligar o verbo gostar ao pronome de tratamento você, né? Gosto de você. Aí ó, tá vendo uma ligação entre o termo que é o subordinante, né? E o subordinado, que é de você, viu? Então a preposição, ela vai ligar termos ou então ligar orações. Liga mais termos, né? Orações é bem raro de acontecer, viu? Outra coisa, né? Muita gente pergunta, Alisson, preposição tem função sintática? Você vai responder sempre que não. Preposição não tem função sintática nenhuma. Ela não tem. Se a banca grifar somente aquela preposição, por exemplo, ela grifa a preposição por, ela grifa o por, então grifa o de, e diz que ela é um objeto direto, é um objeto indireto, é um complemento nominal, tá errado. Ela tem a preposição sozinha grifada, ela não desempenha função sintática nenhuma. E existem 3 classes morfológicas que não vão desempenhar função sintática, né? É isso daqui, ó. Anote aí. Sem função sintática. Ou seja, gente, a preposição, a interjeição e a conjunção são as 3 únicas classes da língua portuguesa que não desempenham função sintática nenhuma, viu? Essas 3 aí não desempenham função sintática. Mas, por não desempenhar função sintática, não quer dizer que ela não tem uma função dentro do período, né? Ó, eu disse o quê? Que a preposição, ela liga termos ou orações, né? E ela não tem função sintática. Ela sozinha grifada não tem função sintática. Mas, entretanto, ela pode fazer parte de uma função, gente. O contexto inteiro grifado, a preposição, ela pode introduzir um tipo de função sintática. Quer um exemplo? Se eu jogo aqui, ó. Se eu falo assim pra vocês, ó. Eu preciso de ajuda. Temos aqui o eu. Tô falando aqui da sintaxe, viu? Sujeito simples da frase. Que quem é que precisa de ajuda? Eu. Temos o verbo precisar. Agora, qual a predicação desse verbo? Você vai aprender lá na análise sintática que o verbo precisar é transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto? É aquele verbo que vai exigir preposição de forma obrigatória, né? Quem precisa de alguma coisa, né? Olha na pergunta o de aparecendo de forma obrigatória. Então, ele é um verbo transitivo indireto, né? E o que vem depois? Essa expressão de ajuda, gente, é um objeto indireto. É a preposição sozinha que é o objeto indireto? Não. Não é a preposição. É o contexto inteiro, ó. Esse termo inteiro que faz papel de objeto indireto. E a preposição, ela só está fazendo o papel de introduzir uma função sintática. Então, ela sozinha não desempenha função sintática, mas ela, no contexto ali, ela introduz um tipo de função sintática, como eu mostrei aqui agora para vocês. Ó, de ajuda é objeto indireto.
E dentro dessa expressão de ajuda, temos o de, né? Que é a preposição. Ela sozinha não tem função, mas no contexto em geral aqui, ela está introduzindo um objeto indireto. Isso aqui é papo de análise sintática, mas fique de boa, eu vou falar isso nas próximas aulas, viu? Então, é bom você ficar ligado só nisso daqui, ó. Que a banca ela gosta de dizer que a preposição tem algum tipo de função sintática. Tá errado, viu? Tá errado. Então vamos seguir. E quando cai em prova, geralmente, pessoal, a banca ela grifa o termo e pergunta se é preposição, né? E é bom você saber. Olha lá, ó. Existem dois tipos de preposição. Existe preposição essencial e existe preposição acidental. Qual a diferença de uma para a outra? O nome já diz. Essencial é aquela preposição indispensável para o contexto, né? Sem ela, não tem um sentido ali, não tem uma estrutura coerente, né? E a preposição acidental é quando uma palavra, né? Ela tem outro tipo de classificação, mas naquele contexto vira uma preposição, né? O que eu falo com você? Grave somente as preposições essenciais. O que não for essencial, provavelmente será acidental. Bora ler. Quais são as preposições essenciais da língua portuguesa? Todo mundo, né? Eu quero que você aí, mesmo sendo uma videoaula gravada, eu quero que você repita comigo isso daqui, porque sério mesmo, é bom gravar, porque a banca cobra a literalidade da coisa aqui, do assunto, viu? Bora lá, quais são as preposições essenciais? Todo mundo, viu? Você que está do outro lado, ajude também. Olha lá, temos o a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Então, essas são as preposições essenciais da língua portuguesa. Então, pare o vídeo e repita aí de novo, que sem brincadeira, a gente vamos responder questões daqui a pouco, e vocês verão que é isso daqui que eu tô cobrando, que eu tô falando para vocês. A banca grifa o termo e pergunta se é preposição. E é bom você saber que existem as preposições essenciais, e são elas que mais caem em prova, viu? Bora repetir? De novo. 1, 2, 3 e... A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Então vai repetindo todo dia de manhã cedo, ou então antes de dormir, antes da sua oração. Dê uma lida nas preposições, que isso aqui é bom gravar. E quais são as preposições acidentais, né? Eu disse que preposição acidental é aquela usada, né? Olha o que diz aqui, ó, são palavras que são classificadas como preposição por causa do contexto. Elas não são preposição na sua essência, mas por causa daquele contexto ali, se tornam preposição. Por exemplo, a palavra como, né? O como, eu vou explicar muitas vezes aqui para você, que ele é chatinho para quem prova. Ele tem vários tipos de classificações, viu? Mas quando ele for preposição, você substitui por na qualidade de, gente, ou então pela preposição por. Que é um exemplo, eu só falo, eu considero João como amigo. Eu considero João como amigo. Troca esse como por na qualidade de. Vê se não combina. Eu considero João na qualidade de amigo. Então aí temos uma preposição acidental, viu? Temos o conforme, né? Que pode ser preposição também. Tipo, conforme as previsões, vírgula, choveu muito hoje, conforme as previsões, de acordo com as previsões, choveu muito hoje. O durante também, ele pode ser preposição acidental. Mediante, menos, né, salvo, exceto, afora. E esse que? Esse daqui é um pouquinho chatinho quando cai em prova, né? Porque o pessoal confunde muito. Como é que o que ele será preposição no contexto? Preposição acidental. Vou mostrar agora para vocês, ó. Aqui, ó. O que, pessoal? Quando ele for preposição acidental, né? Ele tem que vir entre o verbo ter ou haver e tem que vir entre um verbo no infinitivo. Tem que ser nessa lógica aqui, ó. Verbo ter, depois o que e um verbo no infinitivo.
O macete é troque pela preposição de, para ter certeza se é preposição ou não. Quer um exemplo? Tenho que estudar mais. Se eu pegar esse ter, esse que aqui, ó, e trocar por de, faz sentido ainda. Tenho de estudar mais. Então aqui temos uma chamada preposição acidental. Preposição acidental, tranquilo? Então, quando o que ele for preposição, ele tem que vir entre um verbo ter ou o verbo haver e um verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É todo verbo terminado em R, tranquilo? E aí temos aí uma locução, ó. Tenho que estudar, e no meio do verbo ter e o verbo estudar, temos o que é uma preposição acidental. Então grave principalmente as preposições acidentais, viu? Elas que são cobradas com muita frequência em prova. E para finalizar aqui, né? Bora entender a diferença entre combinação e contração, né? E cai muito em prova também. O que é uma combinação, né? Combinação é a união da preposição a com o artigo o, ou então com o advérbio onde, né? Na preposição, gente, você vai juntar o a mais o o, ou então a preposição a com o advérbio onde, e ninguém perde nada na junção. Quer um exemplo aqui, ó? Se eu falo a mais o, vira ao. Ninguém perdeu nada aqui. É como se fosse marido e mulher. Só fizeram se juntar e ninguém perdeu nada, né? Na próxima, ó, a mais onde vira aonde. Quem é que perdeu alguma coisa aqui? Ninguém. Então, na combinação, junta tudo e ninguém perde nada, viu? Não há nenhuma perda fonética aí, tranquilo? Já na contração é diferente, né? A contração, né, ela ocorre quando uma preposição se junta a um artigo, a um pronome, ou então a um advérbio de lugar, né? E detalhe, haverá perda fonética, viu? Ou seja, na contração você vai juntar duas classes morfológicas e haverá perda de algum tipo de estrutura daquela palavra, né? Alguma letra tem que sair. Quer um exemplo aqui, ó? Se eu falo de mais a, não fica de a, fica da. Quem perdeu aqui foi o de que perdeu o i, o é, aqui no contexto, viu? Ó, por mais ó, vira pelo. Em mais um, expliquei isso lá na parte de artigo, lembra? Virou num. De mais ele, vira dele. Aí o de perdeu o é de novo. De mais aqui, vira daqui. Então houve uma contração. Juntou duas classes morfológicas, onde uma dessas classes morfológicas perdeu alguma coisa, viu? Então isso é chamado de contração. Então qual a diferença? Combinação, você junta tudo e ninguém perde nada. Repita comigo, viu? Com a combinação, junta tudo e ninguém perde nada. Já na contração, junta e alguém perde alguma coisa. Aí, tranquilo? Pronto. Agora vamos falar sobre locução prepositiva, né? É bom você entender que isso daqui, você vai estudar isso aí lá na parte de período composto também. Então é bom você entender o que é uma locução prepositiva. O que é locução prepositiva, Alisson? Locução prepositiva, pessoal, é um conjunto de palavras, né, que terminam sempre em preposição, né? E tem valor de preposição. O que a preposição faz? Liga termos ou orações, né? Então a locução prepositiva vai fazer isso daí, ó. E é bom você gravar as principais, né? São essas aqui, ó. Longe de, perto de, além de, a fim de, principalmente essa daqui, ó. Você que estuda para PM Bahia, né, ou então vai estudar para outro concurso de carreira policial, essas são umas das que mais caem. Temos o embaixo de, apesar de, outro aqui desse Penk em prova, esse daqui, ó. De encontro a cai muito também, viu? E ao encontro de. Já essas duas aí que eu grifei são as principais em prova. Então grave. Locução prepositiva é um conjunto de palavras que termina sempre em preposição, viu? Aí é bom você gravar essas daqui, ó. Principalmente essas duas. Tranquilo? E por último, né? Acho que é o último assunto. Deixa eu olhar aqui para vocês. Isso é o último assunto de preposição. É a parte de diferença entre preposição relacional e preposição nacional.
Eu só vou dar uma pincelada aqui, gente, mas você vai entender muito mais essa parte de preposição lá em análise sintática, principalmente em termos integrantes. Eu vou explicar muito bem isso daqui para vocês, tranquilo? Mas o que é preposição com sentido com valor relacional e preposição com valor nocional, né? Eu botei nominal ali, mas o correto é nocional, viu? O que é uma preposição relacional? Preposição relacional é aquela preposição que é exigida por um verbo ou então por algum nome. Ou seja, um verbo ou então algum tipo de nome, como um substantivo, por exemplo, vai pedir essa preposição. Quer um exemplo? Se eu falo, eu obedeço a meus pais. Ó, quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa, né? A algo ou a alguém. Então, esse verbo obedecer, ele é um verbo transitivo indireto, ele pede a preposição a de forma obrigatória, pessoal, né? E essa expressão aqui, a meus pais, é um objeto indireto. Mas perceba que a preposição está sendo exigida pelo contexto, né? Então, temos aqui uma preposição com valor relacional. Preposição relacional. Preposição relacional. Já outro exemplo, ó. O direito é essencial para todos. Se eu perguntar ao adjetivo essencial, o que é essencial para, né? Essa preposição, ela está sendo exigida pelo adjetivo essencial, né? No contexto inteiro, essa expressão grifada aqui, ó, é um complemento nominal. E essa preposição aqui, ela é relacional, porque está sendo exigida pelo adjetivo essencial. E quando um termo, explicando já uma ação de análise sintática, um termo ele completa um adjetivo, é chamado de complemento nominal aqui, tranquilo? Outro exemplo, não concordo com sua atitude. Se fizer a pergunta ao verbo, quem não concorda com alguma coisa, né? Essa preposição ela está sendo exigida pelo verbo concordar, que é transitivo indireto. Indireto aqui no contexto, né? Essa expressão aqui, com sua ajuda, objeto indireto. Então, a preposição aí está sendo exigida pelo verbo concordar. Então, temos uma preposição relacional. Relacional. Então, o que é uma preposição relacional, Alisson? É aquela preposição que é exigida tanto por um verbo quanto por um nome, beleza? E o que é preposição nocional, né? Preposição nocional é aquela preposição que ela é jogada no contexto para indicar algum tipo de sentido, né? Ela vai indicar algum tipo de sentido, seja de tempo, de lugar, de posse, de modo, de causa, né? Então, a preposição nocional, ela é usada para indicar um tipo de sentido. E outra coisa, ela não é exigida por nenhum termo, né? A preposição que é exigida por um termo é chamada de relacional. A nocional, nenhum termo a exige, não. Pede preposição. Quer um exemplo? O bairro de Alisson é tranquilo, né? Eu moro no Jardim Cruzeiro, pertinho da Rua Nova, um bairro super de boa para se morar. O bairro de Alisson é tranquilo. Perceba, essa expressão, o bairro, que é um substantivo concreto, aqui, ela está pedindo alguma preposição, ela não está exigindo a preposição de aqui no contexto, né? Só está sendo usada, pessoal, para indicar um sentido de posse. Por que isso aqui é posse, Alisson? Porque dá a entender que Alisson possui um bairro, né? Ele tem um bairro. E realmente eu tenho um bairro, eu moro no Jardim Cruzeiro. Então aqui temos na análise sintática, uma adjunto adnominal, que está indicando a característica do bairro, o bairro de Alisson, né? Está indicando posse. Então aí é uma preposição, esse de preposição nocional, ela não está sendo exigida por nenhum termo aqui, tranquilo? Outro, ó, estou em casa. O verbo estar, ele exige preposição? Não exige. Aqui está indicando lugar, né? Essa expressão em casa é uma adjunta adverbial
aqui, gente, de lugar. Ela e a preposição ela não está sendo exigida pelo verbo estar. É uma preposição de sentido nocional. Preposição de sentido nocional. Então, saiba a diferença. Preposição nocional é aquela que vai indicar sentido. Ela não é exigida por nenhum termo. Já a preposição relacional, aí sim ela é exigida por um verbo ou então por algum nome, viu? É bom você saber essa diferença, que é importante você trabalhar, para trabalhar isso aí lá em análise sintática, né? Então, tá aí. Você vai entender isso mais lá na frente. Então, fique tranquilos, né? Se você não entendeu agora, eu vou reexplicar muitas vezes se for possível. Então, a gente vai trabalhar isso lá na parte de termos da oração. Deixa eu ver se tem mais coisa. Eu acho que não. Acabou-se. Por hoje é só, né? Nessa parte aqui. Próxima aula, vamos falar sobre sobre interjeição e advérbio. E depois conjunção. E depois análise sintática a gente vai abordar. Tranquilo? Então, até a próxima aula. E tchau, tchau. Fiquem bem.